Pelo menos até o momento eu não vi nada. Nenhum estudo com relação a esse assunto, sim, né? Fernando, vamos repetir os seus blog? Sim. Eu posso fazer só um adendo? Pode, por favor. A síndrome, portanto, ela é tida aqui como um conceito, mas a Organização Mundial de Saúde ela não enquadrou ou qualificou como doença. Ela entende que não é doença. E isso tudo se desenvolveu por quê? Porque esse médico, psiquiatra infantil, ele teve uma morte terrível. Então ele era perito judicial em processos, Mônica. Quando havia problema de alienação, ele vinha como perito nos processos e levantava esse tipo de tese. Então houve um procedimento judicial que trouxe bastante alarde, onde uma das pessoas que estava envolvida numa parte do processo, ela estava sendo acusada de abuso sexual do filho, ele defendeu a pessoa, ele prestou lá o seu parecer, a pessoa ela ganhou a ação, depois posteriormente descobriu que ela tinha realmente cometido o problema. Isso foi o que gerou também um problema psicológico no médico, e lamentavelmente ele terminou se suicidando, esse médico. Nossa, que tristeza. Teve um fim, assim, muito trágico, né? E por esse motivo talvez exista reservas em relação a isso. Era só isso que me faltava aqui acrescentar. Triste, né? Triste fim, e que trouxe assim um certo preconceito a respeito da sua teoria. Mas eu acho plenamente válida, ela abarca para nós a maior valorização do convívio familiar, que é tão fundamental na formação psicológica da criança. Deve ser defendida, deve ser lida, deve ser mencionada, e o quanto mais nós pudermos espalhar dessa modificação, há outros países como a Alemanha, Israel, diversos países que aceitam, mas ainda não está positivado. Na Espanha, recentemente, houve um congresso com a intenção também de normatizar a alienação parental. Mais uma vez o blog. E no blog eu vou deixar ali, Mônica, se me permite, ainda esta noite eu estarei postando uma cartilha. E nesta cartilha eu vou dizer para você o que você deve fazer. Olha que interessante. Em uma linguagem bem simples, para que não haja dificuldade de qualquer pessoa invocar o seu direito para defender a criança e o adolescente. O blog é www.atualidadesdodireito.com.br/Fernando Neri, N-E-R-Y. www.atualidadesdodireito.com.br/Fernando Neri com Y. Como encontros impostos de modo tarifado não alimentam o estreitamento dos vínculos afetivos, a tendência é o arrefecimento da cumplicidade que só a convivência traz. Afrouxando-se os elos de afetividade, ocorre o distanciamento, tornando as visitas rarefeitas. Com isso, os encontros podem acabar protocolares, uma obrigação para o pai e muitas vezes um suplício para os filhos, para o pai ou para a mãe. Uma triste realidade que precisa ser modificada e, a meu ver, não é só com a lei. Depende de nós com atitudes fraternas. Fernando, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por contribuir para o programa de hoje. Eu acho que as informações foram muito importantes. Sucesso. Muito obrigado. Obrigada. E a todos e a todas que nos assistiram e participaram, uma semana feliz e abençoada. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.